Acho que dá de esperar uns segundinhos, né? O pessoal vai chegar. Dá pra esperar, mas foi. Uhum. Boa noite a todos. Está iniciando aqui a live Café Literário, que faz parte da programação da quarta-feira do livro de Nova Pádua. Sejam todos bem-vindos aqui no Instagram do Instituto Flávio Luiz Ferrarini. Estamos diretamente aqui da Biblioteca Flávio Luiz Ferrarini, em Nova Pádua. E para nós iniciarmos aqui, então, vamos começar a falar sobre a Feira do Livro que acontece neste final de semana, dias 23 e 24 de novembro, na adega Dom Camilo, que está inclusive completando 20 anos de história. Com a organização da Prefeitura Municipal de Nova Pádua e do Instituto Flávio Luiz Ferrarini, a feira oferece uma programação diversificada para os amantes da literatura, arte e cultura. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nessa edição, o patrono é o escritor Willy Bergamin-Oss e o homenageado é o professor Abrelino Vicente Vazata. E por mais que aconteça neste final de semana, a programação já iniciou bem antes. No dia 12 de novembro, a escritora Elaine Pasquale Cavion esteve aqui em Nova Pádua com o projeto Dia do Autor na Escola, trabalhando com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, com seus livros Com Três Letras Eu Conto e Formigas. E durante a manhã e a tarde de hoje, o patrono, o escritor Willy Bergamin-Oss, também esteve conversando com alunos do ensino fundamental e ensino médio, contemplando seus livros Bisbilhoteca, As Novas Aventuras de Dom Quixote, O Herdeiro da Sepultura, Contos Subterrâneos, Dom Quixote de La Mancha e A Pedra do Mundo. E daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre a programação completa da quarta-feira do livro de Nova Pádua. Mas para a gente iniciar o bate-papo, a gente vai chamar aqui a prefeita em exercício, Gisele Boldrin Rossi, que vai nos contar um pouco sobre essa programação pré-feira. Ela esteve aqui. Boa noite, Gisele. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Ela esteve aqui, inclusive, durante hoje, o dia que o Willy esteve aqui no projeto O Autor na Escola, com a criançada, com os jovens. Gisele, eu começo te perguntando, qual que é essa importância, dessa experiência, da gurizada com o autor, com o escritor? Eu acho que também é uma forma de incentivá-los. Boa noite a todos aqui presentes, em especial o nosso homenageado, o nosso patrono, o Willy Bergamin. Boa noite a todos que nos acompanham por essa live do Instituto Flávio Luiz Ferrarini. E sim, nós estamos então nessa quarta edição da Feira do Livro, que acontece na adega Dom Camilo. E de antemão já convido a toda a comunidade 23 e 24, que teremos uma extensa programação que já vem acontecendo. Então, hoje também esse momento do autor estar interagindo com os alunos é um momento muito importante, onde o autor conta a sua trajetória, conta a sua vida, conta como é possível sim escrever livros e dá aquele incentivo nas crianças e nos adolescentes, aqueles que têm o desejo, sabe, de fazer suas histórias, de contar suas aventuras, que mostra que é possível uma pessoa da sociedade comum, sim, acreditar no seu sonho, fazer seus livros, fazer suas histórias e ter um grande êxito e reconhecimento junto à sociedade. Essa live acontece aqui diretamente da nova biblioteca e museu da prefeitura do município da Nova Pádua, que está muito bonita, e desde já convido todos também que estiverem no município da Nova Pádua nos dias 23 e 24, que passem por aqui, venham visitar esse espaço, estará aberto, e depois vir lá visitar a Feira do Livro na adega Dom Camilo, Feira do Livro ao ar aberto, ao ar livre, um espaço aberto, onde todos podem estar contando com uma programação imensa. Muito bem, já que ela começou a contar, daqui a pouco nós vamos falar sobre a programação mais detalhada, o horário, o que vai acontecer, mas de uma forma geral, o que o público pode esperar dessa Feira do Livro? O público pode esperar uma Feira do Livro muito completa, um final de semana cheio de atrações mesmo, claro, com o objetivo principal de levar os livros até a comunidade, de levar essa interação do público com a leitura, livros de todas as espécies, e já deixo uma sugestão para toda a comunidade. Quando a gente chega no final de ano, Natal, festividades, tenho que presentear o pessoal. O que eu vou dar de presente?
Já pensaram que um livro sempre vai ser um bom presente? Sempre será um bom presente. Que é uma forma, além de estar entregando uma história, você mostra para a pessoa o carinho que você tem por ela. Quando você entrega um livro, você diz, eu gostaria que você lesse isso, eu comprei pensando em ti. Então, um livro sempre será um excelente presente para todas as pessoas. O que nós podemos esperar além dos livros? Temos a apresentação dos nossos, aqui, da nossa escola de música, Sons para o Futuro. Temos a apresentação dos alunos, a apresentação da escola de italiano, todas as bancas dos livros. Tem momentos de confraternização, tem momentos de teatro, momentos de música. Então, a gente tem uma diversidade enorme para quem chega lá e pode passar o dia inteiro lá, com muitas atividades para todos os públicos, crianças, jovens, adultos, idosos, bom espaço, espaços confortáveis e, claro, pensando em atender bem a todos os nossos padrenses e também convidando os florenses, convidando todo o pessoal aqui da nossa região para que venha para a Nova Guarda nesse final de semana. Muito bem, então o hashtag fica a dica aí para vocês. Muito obrigado, Gisele, por estar aqui. E eu quero deixar o meu agradecimento especial em nome do Poder Público de Nova Guarda, ao Instituto Flávio Luiz Ferrarini, pela parceria de sempre, por fazer acontecer, junto ao Poder Público, essa Feira do Livro, na sua quarta edição, e sempre muito acolhedora a todo o público, mas agradecer o carinho e a dedicação do Instituto aqui no nosso município, tanto na Feira do Livro, em todos os seus detalhes, quanto nesse espaço aqui, pensado e preparado para receber o público com todo carinho. E depois eu convido para dar um giro na câmera para mostrar como está bonita aqui a nossa biblioteca. Muito obrigada. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem, agora sim, então, né, nós vamos chamar para a nossa live o patrono da Feira do Livro deste ano, o escritor Willy Bergamin Oz. Antes de iniciarmos o papo, eu vou apresentar ele, né? Escritor, poeta, mediador de leitura, professor de escrita criativa e palestrante, Willy Bergamin Oz estudou filosofia à maneira clássica na Nova Acrópole e fez curso de extensão de escrita criativa pela FAI, Faculdade dos Imigrantes de Caxias do Sul. Atua há 25 anos na área cultural e educacional da Serra Gaúcha. Com mais de 60 mil livros vendidos, tem obras para todas as faixas etárias, sendo que seus textos já foram adaptados para o cinema, teatro, música, artes visuais e outros suportes artísticos. Venceu dezenas de prêmios literários e criou a coleção Dulcinea, na qual traz Dom Quixote e Sancho Panza para os dias atuais. A obra foi traduzida e publicada na Espanha através da Sociedade Cervantina de Esquívias. Willy também foi colunista de diversos jornais e revistas, resenhista literário da revista Acontece Sul e trabalhou no setor de projetos especiais de leitura da Biblioteca Pública de Caxias do Sul por 6 anos. Criador e primeiro apresentador do programa Café com Letras da TV Câmara Caxias, além de receber diversas homenagens como patrono em feiras do livro e eventos culturais de todo o Rio Grande do Sul e fora dele, como as feiras de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Vacaria, Nova Petrópolis e muitas outras. Como palestrante, já impactou mais de 300 mil pessoas em suas apresentações. Atualmente, ministra a oficina de escrita criativa presencial todas as terças-feiras em Caxias do Sul, onde reside. Olha bem, Willy. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite. Bem. Bom, tudo certo? Seja bem-vindo. Merecida homenagem, né? Nosso patrono aí da quarta-feira do Livro de Nova Guarda. E Willy, primeiro de tudo, eu acho que o pessoal já viu o teu nome, de repente é uma curiosidade que todo mundo, né, quer saber, né? De repente já tenho visto no começo da tua carreira, depois mudou o nome artístico, né? Agora tu vai nos contar aí se tem parentesco com o Mágico de Oz. Por que o Willy Bergamin Oz? Parentesco distante com o mágico, né? Tem gente que me chama de mago das palavras, então vamos lá, vamos adotar o Oz aí, para ficar bonito. Na verdade é nome artístico, né? Meu nome verdadeiro é Willy Bergamin, e o Oz acabou entrando aí na brincadeira com as crianças, com a magia, com o encantamento das palavras, como eu disse, brincando, mas é verdade, muitos me dizem, é um mago das palavras, então acabou entrando o Oz aí e acabou ficando legal. Eu acho que ficou legal, o pessoal gostou, então adaptou. Muito bom.
E Willy, tu te tornou leitor de uma forma inusitada, né? Fazendo um trocadilho aqui, mas conta um pouco dessa história privada aí. Cara é bom. Cara é bom. Esse cara é bom. História privada, é verdade. Eu brinco com os alunos, né, o tempo inteiro que não existe lugar para a gente se tornar leitor. A leitura, ela aparece na vida da gente, ela sequestra a gente em momentos que a gente não espera. Na verdade, quase todas as coisas boas da vida, ou pelo menos as melhores coisas da vida, elas não têm um aviso prévio, né? E aconteceu isso com a leitura. Eu falei hoje diversas vezes, essa, Gustavo, é a 7ª fala que eu faço hoje. Eu fiz 2 falas de manhã, 4 de tarde e agora a 7ª fala, né? Todos muito alegres, muita literatura, né? Tem tudo a ver com a Feira do Livro. E eu contei essa história algumas vezes hoje durante o dia. Enquanto aluno, né, eu me criei lá numa cidadezinha chamada Cotiporã, mais ou menos do tamanho de Nova Pádua, por isso também que eu gosto bastante de voltar para o interior, para essas cidades como é Nova Pádua. Fiquei muito feliz com essa homenagem como patrono. Passaram que eu já conhecia, já me recebia sempre muito bem, agora como homenageado. Então eu falo para os alunos que no tempo de aluno, no tempo de que eu era estudante, eu não era um leitor de ir para a biblioteca e tirar o livro por conta própria. Eu fazia o que a professora dizia, me saía muito bem nas notas, nas provas. Eu sempre fui um aluno CDF, as minhas notas sempre foram as melhores da classe, porque eu acho, Gustavo, que eu tenho uma grande virtude, que é uma excelente memória. Tá? Das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu conheço, eu desconheço, não conheço ninguém que tenha uma memória como a minha. Tá? Eu sou uma pessoa que, se eu leio uma frase que me interessa, eu leio 2 vezes com atenção, eu consigo memorizar ela por um bom tempo. Então eu não era um cara de estudar muito. Na própria, 20 minutos antes eu lá dava uma lidinha lá e me saía bem. Né? Diferente, por exemplo, da minha irmã. Minha irmã também era muito boa na escola, sempre tinha tirado notas boas, mas a minha irmã estudava muito, tinha letra linda, fazia os trabalhinhos. Eu trabalho desde muito cedo. Quando eu fui para a 8ª série, eu me lembro que abriu uma 8ª à noite, eu fui estudar à noite e eu trabalhava durante o dia. Eu venho de uma família muito pobre, muito simples, e eu precisei trabalhar desde muito cedo. Então eu tinha que adaptar a isso, não tinha muito tempo para estudar. E quando eu termino o ensino médio, eu parei de estudar na época, Cotiporã não tinha como vir a Caxias ou Bento, não tinha transporte público, não tinha bolsa de estudo, não tinha nada que tem hoje, né? A minha irmã mais nova, por exemplo, Sabrina, que tem 30 anos, já pegou uma outra fase. Tinha transporte público que trazia, depois ela conseguiu bolsa de estudo. Na minha época não tinha, então eu parei de estudar na época. E esse tempo que eu ia para a escola à noite ficou vago. E foi ali que surgiu a leitura. Que bom, né? Porque quando tem um ditado que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Quando a gente tem muito tempo livre, é muito fácil entrar coisas ruins, né? E um dia, num sábado à tarde, estou lá eu sentado na privada lá de casa, né? E pior que essa história é verdade, eu conto, os alunos riem muito, mas é verdade, né? Eu tinha o hábito de, quando eu ia para o banheiro, eu via os rótulos de shampoo e sabonete que tinha por ali, eu contava as lajotas que tinha na parede em frente ao trono, né? E um dia eu estava fazendo isso tudo e na hora dos finalmente eu olho, não tinha mais papel higiênico. Essa história é verdade mesmo. Aí me assustei, eu brinco com os alunos e eles, e agora? Eu digo, não é para limpar com livro, pelo amor de Deus, né? Ainda mais se for meu livro, aí não pode mesmo. Mas tinha um armário parecido com esse aqui que nós temos ao nosso lado, e lá em cima eu vi que tinha um rolozinho de papel higiênico, eu levantei para puxar o rolo, quando eu puxei o rolo, caiu no meu colo um livro. Que a minha irmã, Maeve, é o nome dela, hoje ela mora em Luanda, na África, em Angola. A minha irmã é 1 ano e meio mais nova do que eu, mas ela, por algum motivo, ela despertou para a leitura antes do que eu. Ela lê muito hoje também. E ela tinha esquecido uma adaptação do Dom Quixote lá. Quando eu puxei o rolo, caiu o livro no meu colo. Não tinha nada melhor para eu fazer ali, comecei a folhear aquele livro. E me apaixonei. Aquilo mudou completamente a minha vida, né? É isso que eu digo, que alguns momentos simples, alguns momentos sutis, às vezes têm o potencial de transformar uma vida. Tá? A minha vida foi transformada no banheiro lá de casa. Eu costumo dizer que todo o resto da minha vida não passa de uma nota de rodapé daquele momento. Porque eu li o Dom Quixote, fiquei 4 horas trancado dentro do banheiro.
li uma adaptação do Don Quixote, meus pais derrubando a porta do banheiro, só tinha um banheiro lá em casa, e eu lendo o Don Quixote. Eu saio enlouquecido. Aquilo mudou a minha vida. Me abriu um panorama que eu nunca havia imaginado. E um detalhe, Gustavo, falei isso para os alunos hoje várias vezes. O de quanto é dolorido perceber que você tem as coisas ao seu dispor e você não valoriza, e depois você perde. E aí você vê o quanto era bom. Enquanto aluno, eu não ia para a biblioteca da escola retirar livros porque eu quisesse. Eu ia quando ia cair numa prova. Quando eu não sou mais aluno, e Cotiporã não tinha uma biblioteca pública como tem Nova Pádua hoje, não tinha uma livraria, não tinha nada. A única biblioteca era a biblioteca da escola estadual onde eu estudei. Só que eu não tinha mais acesso, porque eu já tinha me formado. A minha sorte é que a minha irmã, e eu devo muito à minha irmã Maeve nesse sentido, é que ela foi muito bondosa, ela viu que aquilo me tocou profundamente e começou a retirar livros em nome dela e trazer para eu ler. Ela me disse: Willis, se tu gostou disso aqui, existe uma coleção de clássicos adaptados e eu vou te trazer. E aí foi o que ela fez, começou a trazer Shakespeare, Dostoiévski, Kafka, Ibsen, todos esses gigantes adaptados. E eu comecei a ler como um louco. Não tinha mais futebol, não tinha mais pescaria com amigos, não tinha mais nada. Ficava em casa lendo. Eu li tudo. Foi a fase que eu mais li na minha vida. E assim foram alguns anos, eu acho que uns 3 ou 4 anos nessa, de muita leitura. A base da minha leitura eu construí lá. Depois eu fui procurar, né, os originais e tal. Mas aquilo ali mudou tudo. Né? E eu costumo dizer que aquilo me salvou. Me salvou. Não só metaforicamente, mas literalmente mesmo. Né? Porque me salvou de várias enrascadas. Uma das histórias que eu conto para os alunos é que colegas meus foram fazer uma brincadeira na escola onde eu estudava e eles botaram fogo na escola. Botaram fogo. A escola sumiu. A escola onde eu estudei, um prédio de madeira, desapareceu. Os caras foram fazer um milho lá, levaram fogareiro, botijão de gás, botaram fogo. E eu não estava lá aquele dia porque eu menti que eu estava doente, mas na verdade eu queria ler o final de Moby Dick, do Herman Melville. Um livraço, um dos melhores livros da minha vida. Eu estava nas últimas 20, 30 páginas do livro. Eles me ligaram: Willi, vamos fazer. Eu disse: não, eu tô doente, quero ir para casa tomar um chá e deitar. E fui para casa e acabei de ler o livro. Me salvou desse problemão, porque os caras tiveram que pagar serviço comunitário por anos, gastaram fortunas com advogados, a fortuna que eu não teria, meu pai teria me esfolado vivo se eu estivesse lá, né? E ainda é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu dei aula há um mês atrás, eu dei 2 aulas específicas sobre Moby Dick, que é um dos melhores livros de todos os tempos. Então, no banheiro lá de casa, a minha vida mudou, literalmente. E até tu comentou antes do Don Quixote, né? Não posso deixar de perguntar. O Don Quixote, eu acho que te renderam livros teus, inclusive uma adaptação, depois uma coleção, né? E por que essa obra, então, te marcou tanto? Né? Eu gostaria que tu contasse um pouco por que ela te marcou tanto e como ela transformou essa tua paixão e depois transformou em adaptação, uma coletânea também, né? Que o Don Quixote veio para os dias atuais, né? Isso mesmo. Interessantíssima a tua pergunta. Por que Don Quixote me tocou tanto? Eu falei isso hoje também. É uma conjectura minha, tá? Eu acho que um leitor, ele só se torna leitor de verdade quando ele sente prazer com a leitura. Se não houver prazer, ele vai ser leitor até acabar a obrigação. Até acabar a prova, até passar o vestibular, até entregar o trabalho. Acabou o trabalho e morreu o leitor. Quando o leitor descobre prazer na leitura, ele se torna um leitor para o resto da vida. Tu é leitor, tu é escritor, tu sabe do que eu estou falando. Né? Só que aí nós vamos a outra pergunta. O que é necessário para causar prazer na leitura? Eu tenho uma resposta minha, tá? Eu acho que é isso. Que o leitor só vai sentir prazer com a leitura quando houver identificação. Tá? Se ele não se identificar com a história, ele não vai sentir prazer. Se ele não sentir prazer, ele não vai se tornar leitor. Por que eu acho que me tocou tanto a obra de Don Quixote? Porque eu era um adolescente, Gustavo, tá? Com os meus 17, 18 anos. Eu era um idealista. Eu queria mudar o mundo. Eu ainda venho de uma geração que pretendia mudar o mundo. Ingenuamente, né, eu admito, mas a gente queria mudar o mundo. A minha geração queria mudar o mundo. Tá? E o que é Don Quixote se não um maluco que quer mudar o mundo? Né? É um cara que vê beleza onde não existe, ele vê castelos onde tem choupanas ou casebres, ele vê
princesas, onde tem camponesas ou prostitutas. Ele vê beleza, ele vê arco-íris num dia de tormenta. Esse é o Don Quixote. Tá? É o cara que sai pelo mundo tentando endireitar o que está torto. Eu queria endireitar o que está torto. Primeiro na minha família, depois na minha cidade, depois no mundo. Então aquilo me tocou de uma maneira tão poderosa, eu não sei nem explicar. Tá? Eu tive buscando aqui uma palavra do Caio Fernando Abreu, eu tive uma epifania lendo Don Quixote. Uma epifania, foi uma verdadeira epifania. Aquilo mudou tudo. Né? E aí depois, como eu não sei, eu nunca fui viciado em nada, nem em droga, nem sei o que é, nem em álcool, nada. Mas eu imagino que o que eu senti foi uma espécie de abstinência. Quando eu acabei de ler Don Quixote, e eu pensei, eu preciso de mais disso. Aquilo despertou uma carga, sei lá, emocional, sentimental, ancestral em mim, que eu precisava repetir. Então, a minha vida de lá para cá tem sido isso, tentar achar livros que causem aquele mesmo impacto em mim. Muitas vezes eu não consigo, eu leio um livro, não causa aquele mesmo impacto, mas algum tipo de conhecimento ele sempre me traz. Seja teórico, seja histórico, seja em estilo. A gente que escreve, né, Gustavo? A gente presta muito atenção nisso, né? Como o escritor escreve. Não é só o que ele escreve, é como ele escreve. Às vezes a magia está aí, em como ele escreve. Né? Então, alguma coisa, todos os livros ensinam a gente. E eu não parei mais. Eu investi o meu dinheiro, a minha vida e o meu tempo nisso. Tá? Eu não tinha nenhum livro na minha vida e hoje eu tenho dentro da minha casa aproximadamente 3.000 livros. Tá? O que, para minha formação, para minha história, é bastante coisa. E que eu tenho que aumentar, e estou sempre aumentando. Então foi um investimento que eu fiz na minha vida, mudou a minha vida para muito melhor, tenho certeza. Repito, eu falei hoje, não que a leitura torne a gente um popstar, ou um santo, nada disso, nada disso. Mas com absoluta convicção nos torna melhores do que seríamos sem ela. Tá? Se funcionou comigo há 30 anos atrás, por que não pode servir para os adolescentes de hoje? Tudo bem que tem o mundo é outro, tem outras coisas que concorrem, né? No sábado de manhã nós vamos fazer uma fala na Feira do Livro sobre isso, os desafios da literatura contemporânea, mas ainda é um instrumento muito eficaz de modificação do ser humano para melhor, quase sempre. Muito bem. Uma entrevista que tu concedeu em 2020, tu comentou que quando começa a se ler demais, começa a ferver de ideias para escrita também, né? E uma pergunta que os leitores, eu acho que sempre fazem aos autores, e o que eu gostaria de fazer a ti também, e principalmente, tu já comentou sobre isso, mas o que te inspira, como que é a escrita do Willi, né? Às vezes, de repente, os escritores têm algumas manias, digamos assim, tem um dia, um horário para escrever, tu tem que estar em silêncio, tem que estar ouvindo música, como que é a tua escrita? Eu sou muito chato para escrever. Para escrever, eu não consigo escrever em qualquer lugar. Eu estou sempre lendo em qualquer lugar. Para ler, sim. Eu sou muito tranquilo, sempre tenho um livro na minha mochila. Eu leio no aeroporto, leio em hotel, leio em fila de banco, leio no banheiro, né? Continuo lendo no banheiro. Leio em qualquer lugar, mas para escrever eu sou bem chatinho. Eu preciso estar no meu escritório, no meu computador, que já tem as ferramentas que eu domino dentro do meu computador, os meus dicionários, os meus livros de apoio, e em silêncio. Lá em casa, todo mundo sabe que quando eu me boto a escrever, né? O Rica, por exemplo, tem um filho adolescente, ele sabe que quando eu estou escrevendo, ele não pode levar amigos lá para jogar, para fazer qualquer outra coisa. Né? É silêncio total. Mas eu não tenho uma disciplina assim, diária de escrever. Não. Eu escrevo quando eu tenho uma demanda. Né? Se eu tenho uma demanda, sim. Eu sou meio até kafkiano nesse sentido. Né? Se precisar virar a madrugada, eu viro. Mas acabou a demanda, às vezes eu fico. Por exemplo, eu publiquei agora o meu livro, o meu romance, A Pedra do Mundo, e publiquei ele em julho, e eu não escrevi mais nada de lá para cá. Eu quis dar uma parada, assim. Para não dizer que eu não escrevi mais nada, eu escrevi um mini-conto esses dias. Me veio uma ideia de um mini-conto e eu registrei ele, mas eu não tinha escrito mais nenhuma linha, nada. Então, às vezes eu dou esses períodos sabáticos para desintoxicar daquela história, né? Daquela história. E aí sim, eu vou buscando outras leituras. Ler, sim, eu não deixo de ler um dia. Se eu passei um dia sem ler, aquele dia não prestou para mim. Sério, parece que não prestou, faltou alguma coisa. E às vezes eu estou lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Então eu não descuido nunca da leitura.
A escrita é mais sob demanda. Quando eu tenho uma demanda, ou alguma encomenda, ou um texto para um jornal, ou você falou, né, que eu dou aula de escrita criativa, meus alunos são pessoas de um intelecto alto, né? Tem médicos, advogados, psiquiatra, uma psicóloga, arquiteta, um historiador. Então, os trabalhos deles também me demandam, né? Tem que ler, tem que revisar, tem que preparar uma aula boa, né? Nesse sentido, sim, eu estou sempre lendo. Mas escrever é outra pegada, é meio sazonal, vamos dizer assim. Ótimo. Em Caxias, tu teve atuação na Livraria do Maneco, do Arco da Velha e na própria Biblioteca Pública, né? Com essa experiência também editorial, né? Como tu acha que a gente pode cada vez mais incentivar, principalmente as crianças e os jovens, a leitura? Eu tive experiências como livreiro da biblioteca, como coordenador de projetos especiais da biblioteca. Tive uma experiência no cinema também, coordenei o cinema, então eu acabei aprendendo essa questão visual, né? E eu acho que é aí que eu quero chegar na tua resposta, tá, Gustavo? A gente vive na era da imagem, né? Eu falo isso para os meus alunos todos os dias. A gente vive na era da imagem. Então, nós temos que pensar em escrever uma literatura visual. Nós não podemos mais escrever como escrevia Flaubert no século XVIII, XIX, né? Com aquelas descrições imensas, com aqueles adjetivos todos, né? Como escrevia Balzac, por exemplo. Se a gente fizer isso hoje, mesmo que eu goste desses escritores, Flaubert é um monstro, é um dos maiores escritores de todos os tempos. Madame Bovary é um super clássico, todo mundo deveria ler. Mas se eu quiser copiar o estilo de Flaubert hoje, eu estou fadado ao fracasso. O tempo hoje é outro, as concorrências são outras. Hoje existe uma coisa chamada Netflix. Hoje existe uma coisa chamada redes sociais. E se eu tentar competir com elas, eu vou me quebrar no primeiro ou quinto. Então eu preciso fazer uma literatura um pouco mais palatável, no sentido de não ser tão descritiva, tão demorada, não perder tanto tempo, tem que ser mais aqui, né? A gente vê que os livros que vendem hoje e que estouram, né? Que explodem, tem essa pegada mais cinematográfica, mais visual. Então eu acho que isso é uma das grandes sacadas, tá? Isso é uma das grandes sacadas. E outra é prestar atenção no seu tempo. Eu dei uma entrevista para o jornal Florense, que deve sair agora, na sexta-feira, e eu falei exatamente isso. O escritor, como diria o José Saramago, o escritor que eu adoro em português, o escritor é uma espécie de antena do mundo, né? Ele tem que estar ligado nos problemas do seu tempo, do seu mundo. Mesmo que eu queira falar sobre o passado, como eu faço na Pedra do Mundo, eu volto lá para 1945, 1946, um período histórico muito turbulento aqui da Serra Gaúcha. Mesmo que eu queira falar sobre o passado, eu vou falar com os conhecimentos, com o olhar e com a verdade que eu tenho hoje, né? Na época, talvez o pessoal nem tivesse uma noção exata de que o Brasil vivia uma ditadura na época. Hoje a gente sabe. Talvez a gente não soubesse que o termo exato do que acontecia era censura. Hoje a gente sabe. Então, o escritor é uma antena do mundo. Ele capta as coisas que estão lá e ele transforma isso em palavras, e as palavras transformam isso em reflexão. Na verdade, o livro nunca é um objetivo em si mesmo. Eu fico, às vezes eu brigo até com alguns colegas escritores que tratam o livro como uma finalidade em si mesmo. Não, o livro é um meio, ele é uma forma de fazer a gente refletir, fazer a gente chegar a algum lugar, né? E o escritor tem essa responsabilidade, né? De falar sobre o seu tempo, de olhar para coisas que as pessoas não estão olhando, seja por preconceito, por burrice, por ignorância, por não ter o olhar afiado, e tentar traduzir isso de uma forma que as pessoas possam compreender e que de alguma forma aquilo mude alguma coisa. A Clarice Lispector tem uma frase que eu acho muito bonita, ela diz assim: eu sei que tudo que eu escrevo não vai mudar nada, mas mesmo assim eu preciso fazer, né? Eu sinto isso, eu entendo o que ela quis dizer, porque eu sinto exatamente isso. Eu sei que dificilmente o que eu faço vai mudar alguma coisa de fato assim no mundo. Poderá mudar para algum leitor aqui, outro ali, mas eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, eu vou estar me traindo, eu vou estar sendo desonesto comigo e aí eu não vou ser o Don Quixote que
eu sonho em ser, tentar mudar alguma coisa. Tudo bem. A você que está chegando aqui na live, chegou depois, né? Estamos aqui em conversa com o patrono da quarta-feira do livro de Nova Pádua, aqui pelo Instituto Flávio Luiz Ferrarini, no Instagram. Nós estamos na Biblioteca Flávio Luiz Ferrarini, aqui em Nova Pádua, e acontece neste final de semana, dias 23 e 24, né, na adega Dom Camilo, aqui em Nova Pádua, com entrada gratuita. Então, não percam, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a programação. Nós estamos aqui na conversa com o nosso patrono desse ano, o Willy Bergamoz, e nós vamos continuar conversando, e vocês, então, já se sintam convidados aí para a Feira do Livro de Nova Pádua. Willy, agora tu é autor de diversos livros e também de para diversas faixas etárias e também de diferentes gêneros, né? Só que eu acho que tu te desafiou esse último, acho que foi um dos, né, tu já tinha comentado, acho que foi um dos teus maiores desafios, né? Gostaria que tu comentasse, então, um pouco dessa questão do romance, né, que tu te desafiou com A Pedra do Mundo, como que ele foi gerado, como ele nasceu e agora está chegando aos leitores, né? Gustavo, eu acho que tem muito medo de errar e sem parecer pretensão minha, eu acho que eu sou um dos autores mais versáteis da Serra Gaúcha. Não estou dizendo que eu sou bom. Ser bom é outra coisa. Mas que eu sou versátil, isso não há dúvida. Já escrevi livro infantil, juvenil, poesia, crônica, conto, tradução de livro, adaptação de livro, livro sobre encomenda, biografia. Eu não conheço outro escritor que se aventurou em tantos gêneros quanto eu. Tá? Se eu faço bem, é outra história. É o tempo que vai dizer. Mas que eu sou versátil, eu sou. Isso não há como negar. E faltava o romance. Faltava o romance. E, por uma ironia, sabe? Esse romance foi a primeira coisa que eu escrevi na vida. Na vida. Eu tinha 17 ou 18 anos. E aquele trecho inicial do livro que eu falo, né? Que ele sobe no morro e encontra um bloco de barro e chuta o bloco de barro e dentro tem uma pedra. Isso aconteceu de verdade, de fato. Tá? Eu tinha 17 ou 18 anos, estava muito desiludido amorosamente, né? Tinha tido uma desilusão amorosa e, como todo adolescente, um pouco inconformado, né? Eu ia usar a palavra revoltado, mas eu não era revoltado, eu era inconformado, diferente. Né? Nunca fui um jovem revoltado, mas inconformado. E aí, desiludido amorosamente, subi num morro que tinha perto da minha casa, tinha um pôr do sol muito bonito, né? Eu adoro pôr do sol, eu sou fissurado por pôr do sol, quem conhece a minha agência, teve lá, né? Sabe que tem um pôr do sol lindíssimo de lá. E onde eu moro tem um pôr do sol mais bonito ainda, eu moro no 17º andar de um prédio. Você pega um pôr do sol lindíssimo, porque eu procurei lugares assim, porque isso me alimenta. Sem isso, não sou eu. Sempre que eu podia, eu ia ver o pôr do sol lá daquele morro lá em Cotiporã. E aquele dia eu estava desiludido, né? Dor de cotovelo. E eu lembro que eu perguntei para Deus, eu era muito religioso na época. Eu era até catequista, eu dei catequese lá. Eu conheço muito da Bíblia, viu? Como poucas pessoas. Eu li a Bíblia inteira 2 vezes. Né? Poucas pessoas que eu conheço fizeram isso. E eu perguntei para ele, Deus, será que o amor é só isso? Aí eu olhei para o chão e tinha um bloco de barro. Um bloco de barro. Assim. Será que é só isso? Um bloco de barro que, se eu chutar ele vai se esfarelar inteirinho. Chutei, de fato, o bloco de barro. E rolou um outro. Ele se esfarelou a parte de fora e dentro eu vi que ficou um miolo duro. Aí eu fui lá e chutei de novo e não quebrou. Aí eu peguei ele na mão e eu fui esmagar ele, né, para ele se esfarelar na minha mão. Quando eu vi, tinha uma pedra, um cristal dentro. Tá? Exatamente como eu escrevo no livro, que acontece com o personagem Guido Polidori. Foi a primeira e talvez única vez que Deus falou comigo de uma maneira tão direta. Tá? Ele disse, Deus, existe algo além desse pó que se esfarela? E chuto aquilo e ele me mostra. Sim, tem uma pedra. Uma pedra que é algo sólido, duro. Precioso. Eu cheguei paralisado. Poxa, quem dera sempre fosse assim na vida da gente, né? Perguntar e ouvir um trovão, alguma coisa assim, né? Para dizer que ela não é, né? Aquela vez foi. E aí eu tive a ideia de escrever. Né? Eu já estava encantado pela leitura, já tinha lido algumas coisas boas na época. E eu digo, eu vou escrever o livro que eu gostaria de ler. E comecei. Né? Os meus avós paternos
Bergamin, me contavam muitas histórias do tempo da guerra, que eles não podiam falar italiano, que a censura do Getúlio Vargas bateu forte aqui na Serra. Isso não aconteceu só aqui, né? Os alemães e os japoneses também, os países do eixo. Mas eu me foquei, obviamente, no que eu conhecia, né? Respeitando uma regra de Tolstói, grande escritor russo, autor de Guerra e Paz, um dos maiores autores de todos os tempos, que ele diz: canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Tá? É uma regra que eu ensino para os meus alunos e que eu levei ao pé da letra. Canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Cervantes fez isso com Don Quixote. Ele era manchego, ele vivia na Mancha. Ele escreveu sobre a Mancha, tanto é que o livro é Don Quixote de La Mancha. Eu procurei fazer isso, né? Falar sobre o que eu conhecia, sobre o meu mundo. E juntei essa história que meus avós contavam com essa pedra e criei uma narrativa. Passei 6 meses escrevendo a lápis, num caderno. 6 meses, direto. Eu ia trabalhar no hospital, na cidade, voltava para casa. De noite, meus amigos queriam fazer churrasco. 6 meses direto escrevi. Só que quando eu terminei, botei o ponto final, eu voltei a ler. E quando eu cheguei no fim, eu disse: que porcaria. Tá? Não tá bom. Isso aqui não é o que eu queria contar. Eu estou longe de fazer o que eu queria fazer. Claro, eu nunca tinha escrito nada, foi a primeira coisa que eu escrevi. E aí eu digo: não, eu tenho que comer muito feijão e arroz ainda para fazer o que eu quero. Né? E deixei lá, abandonei o projeto. Vim morar em Caxias, aí escrevi o meu primeiro livro, Segundo Campanagem, de sucesso na época, deu várias edições, deu filme, comecei a ganhar prêmios e tal. Enfim, publiquei 19 livros nesse meio tempo. Publiquei 19 livros e conheci 35 países, tá? Nesse meio tempo. Até que estoura a pandemia. E aí, na pandemia, eu tenho uma agência de viagens, né? E faço minhas palestras, trabalho com cultura. As 2 áreas mais afetadas pela pandemia, turismo e cultura. Então, todo mundo trancado dentro de casa. E, e a minha esposa, um dia, viu que eu estava subindo pelas paredes e ela pensou: acho que eu tenho que me livrar dessa sarna aí. Ele vai me deixar louco também. E ela me deu a ideia: William, por que tu não retoma aquele romance que tu vive reclamando que não tem tempo para fazer? De fato, um romance, tu escreve, né, o Gustavo sabe, o romance ele é um mergulho mais profundo. É diferente de escrever conto, crônica, poema. Não estou aqui menosprezando gêneros de conto, crônica e poesia, muito pelo contrário. Mas eles são mais rápidos. Uma poesia você faz uma sentada, uma crônica também, um conto talvez leve 1 dia, 2, 3. Mas o romance é uma coisa de anos para fazer algo bem feito. E eu não tinha esse tempo. Estava sempre viajando de um lado para o outro, palestrando, escrevendo, cuidando da agência e tal. Não tinha esse tempo. Quando dá a pandemia, eu disse: agora é a hora. E aí eu parei mais 1 ano, 1 ano e meio ali, o dia todo. Da manhã à noite. Às vezes entrando madrugada dentro. E saiu. E o romance é uma experiência, acho que todo mundo deveria escrever um romance. Primeiro, para ver o quanto é difícil. Primeiro, para ver o quanto é difícil. Para valorizar mais os romancistas. E segundo, porque realmente é uma experiência extremamente catártica. E de autodescoberta. Tem uma passagem do livro, eu boto essa fala na boca de uma das personagens, ela diz que a pessoa que acende a luz é a primeira a se iluminar. Tá? É exatamente isso que acontece com quem escreve. Né? Quando eu escrevi esse romance, eu era o primeiro a me iluminar. E foi uma experiência genial, assim. E você ir dormir com os personagens. É uma coisa que não acontece com os contos, por exemplo. Isso é muito rápido. Quando ele está esquentando, termina, né? E o romance não. Está tomando banho aqui, resolvi o problema. É assim. É assim que ela fala. Ou ir dormir, não conseguir dormir, ficar rolando e tal, e dormir com o personagem, sonhar com o personagem, acordar de madrugada com ideias. Às vezes você está fazendo um trabalho tão parece que... Gustavo, a impressão que eu tive desse romance é que em alguma faixa de algum lugar ele já estava escrito. É sério. Eu não estou falando para fazer figura, é verdade, eu acredito nisso. Parecia que ele estava escrito em algum lugar, e que a minha função era, de alguma forma, pensar aquilo, conseguir captar aquilo e trazer para o papel, tá? Transformar aquilo em letras. Porque depois de escrito, e a gente que escreve sabe disso, né?
quando o leitor lê, ele lê aquilo e ele diz, pá, esse livro está tão legal que não tinha outra saída para isso. Mas a gente que escreve sabe que existem outras 1000 saídas para aquilo, né? Só que a gente tem que achar a melhor saída. E quando o leitor lê, ele tem que acreditar, pô, tinha que ser assim, não tinha outra forma, né? Na oficina de escrita eu falo muito sobre isso, né? Os andaimes da escrita. Você vai construindo com os andaimes como uma construção. Só que depois que a construção subiu, você tira os andaimes. E aí reboca a parede. E parece que sempre foi assim, né? Quem não viu ser construído, acha que sempre foi assim. Mas não é. A gente que escreve sabe que não é. Então foi uma experiência catártica, muito poderosa. Eu me transformei com a escrita desse livro. Eu tenho certeza que eu saí outra pessoa quando botei ponto final. E tenho ouvido relatos assim muito legais de pessoas que dizem que também foram transformadas pelo livro. Hoje mesmo, uma menina disse aqui, ela disse um dos finais mais lindos que eu já li na minha vida. E é uma menina que, pelo que os professores disseram, lê muito. Uma menina chamada Valentina, quem conhece, diz que lê demais. E ela me disse, William, é o final mais lindo que eu já li na minha vida. E eu já li centenas de bons livros. E, poxa, que legal. Então, isso faz valer a pena. Todo aquele trabalho que é escrever um romance. Eu não me lembro nem qual era a sua pergunta, mas eu acho que tentei responder. Muito bom. Pessoal, que aula, muito bom. E agora já então, passando a tratar da programação da Feira do Livro, né? Inclusive esse livro vai ser lançado, né, na Feira do Livro de Nova Pádua, né? Será que tu comentasse um pouco, então? Vai estar bem presente aí na feira, né? Sim, sim. Um detalhe interessante, Gustavo, é que a primeira cena da Pedra do Mundo foi inspirada aqui em Nova Pádua, né? Ele se passa em Cotiporã, antiga Monte Vêneto, que muda de nome durante a Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas baixa lá um decreto que todos os nomes de origem italiana tinham que ser mudados sob pena de prisão, de tortura, enfim, né? E a minha cidade, onde eu me criei, se chamava Monte Vêneto, os imigrantes que vieram do Vêneto. E nesse período muda para Cotiporã, nome Tupi-Guarani. Olha só que incongruência, né? 100% da cidade italiana, de origem italiana, e bota o nome Tupi. Tudo bem, né? Podiam estar lá antes dos italianos? Sim. Mas no momento que mudou, eram 100% italianos. E bota o nome Tupi-Guarani, que significa algo parecido com lugar pequeno e bonito. Cotiporã significa isso, lugar pequeno e bonito. Quando eu era pequenininho, existia um movimento de pessoas mais de idade, assim, com adesivos nos carros, escrito assim, Ieri ancora ancora Monte Vêneto. Vocês entendem um pouquinho do dialeto? Ieri ancora ancora Monte Vêneto. Ontem, hoje e sempre, né? Hoje, agora, né? Monte Vêneto. Que deveria voltar a ser Monte Vêneto. Como várias cidades, vários locais fizeram. Nossa Praça Dante Alighieri, em Caxias, era a Praça Dante Alighieri, durante esse período muda para Rui Barbosa, e na década de 80, com a anistia, volta a ser Dante Alighieri. Vários municípios, Nova Roma, acho que até Flores da Cunha, acho que era outro nome, né? Depois mudou, Flores acabou não mudando também, e Cotiporã não mudou. Nova Bassano, Nova Brescia, esses nomes italianos todos. Em Caxias havia um hotel chamado Hotel Roma, que teve que mudar de nome, olha só. Que ingerência, né? Como que pode? Uma tamanha ingerência do governo sobre as coisas particulares das pessoas. Então, ele se passa em Cotiporã, mas a primeira cena do livro eu me inspirei ali na Adega do Caminho. Um dia minha irmã veio da África nos visitar, ela e o marido dela, que é português, levamos eles para conhecer ali, e eu estava me faltando a primeira cena do livro. Já tinha escrito o livro inteiro, mas faltava uma cena inicial mais impactante. E eu lá olhando aquele vale com o Rio das Antas lá embaixo, que me lembra Cotiporã, obviamente, e eu digo, caramba, tá aqui a cena. Me veio um cara indo a cavalo contra o precipício, querendo se jogar no precipício, e aí o cavalo empina, e ele não se joga, só cai o chapéu dele no precipício abaixo. Essa é a primeira cena do livro, inspirada aqui na Adega do Caminho. Então, tem um apelo também da região. Outra coisa que foi para o meu livro, que não tem em Cotiporã, a Nossa Senhora da Uva, que é aqui de Otávio Rocha. Passando ali por Otávio Rocha, a estátua de Nossa Senhora da Uva. Pô, que maravilha isso. Nossa Senhora da Uva, tudo a ver com a colheita, né, com a uva, com vinho e tal. Botei lá. Então, na verdade, eu crio uma Monte Vêneto mítica. Não é a Monte Vêneto real. Mas também não é só a imaginação. Tá? Tem muito dado histórico.
muita pesquisa histórica real, né? E, então, eu acho que é uma maneira de prestar um tributo também à Nova Pádua, que sempre me recebe muito bem. Eu nem sabia que ia ser patrono, né? E agora mais ainda, vou ter que escrever um romance só sobre Nova Pádua agora, né? Mas foi uma alegria, assim, fazer isso e agora poder lançar na Feira do Livro de Nova Pádua. E domingo à tarde, se eu não me engano, às 15 horas, às 14 horas eu vou fazer uma fala sobre a Pedra do Mundo, específica sobre a Pedra do Mundo, vou contar um pouco da minha pesquisa, do que é fato e do que é fake no livro, da criação de personagem, da criação de cenário, dos ganchos que eu uso, das referências literárias, das referências históricas, e depois nós vamos fazer uma sessão de autógrafos da Pedra do Mundo, às 15 horas, se eu não me engano. Eu sei que eu sou suspeito e que o que eu vou falar pode ser pretensioso, mas eu acho que todo mundo que mora aqui na nossa região deveria ler esse livro. Tá? Porque é um fato histórico que aconteceu na região que pouquíssima gente conhece. Fora da academia, fora dos estudos, né, dentro da universidade, de uma maneira um pouco mais palatável, mais comercial, não se fala disso. Muita gente não sabe que isso aconteceu. Muita gente de origem italiana que mora aqui não sabe que isso aconteceu. Tá? Então, eu acho que, sinceramente, eu acho que as pessoas deveriam ler, até para conhecer um pouquinho da sua própria história. Tudo bem. Agora nós já ficamos um pouco curiosos por causa com a programação, né? Então nós vamos chamar aqui a Laís Oliveira, que ela vai nos contar então certinho, né, o horário, o que vai acontecer então nesse final de semana, né? Vamos ver, quer ficar. Então a Laís vai contar para vocês o que vocês vão, né, poder conferir nesse final de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqui presentes e quem nos acompanha de casa através da live. É uma honra estar aqui do lado do Willy, depois dessa explanação toda sobre as suas obras, sobre as obras também que você já leu e trouxe para nós. Com certeza estamos ainda mais animados e mais empolgados com a programação do final de semana. E também gostaria de dizer, né, que é uma honra estar ao lado também do Gustavo, que foi o nosso primeiro patrono da Feira do Livro aqui de Nova Pádua. Então, estamos hoje cercados de grandes escritores que com certeza estarão presentes. Tem mais patrono do que gente. Mas que bom, né? Eu já estava animada antes. Ainda a gente vai ter essa oportunidade de conviver com dois grandes escritores. Com certeza vai ser um momento de muito intercâmbio de conhecimentos e muito aprendizado. Então, falando um pouquinho mais sobre a nossa programação da Feira do Livro, serão 2 dias de atividades, muitas atividades, uma programação muito rica. E eu vou repassar aqui para vocês, cada dia, para vocês poderem se organizar aí de casa também. No dia 23 de novembro, então no sábado, nós teremos o início da Feira do Livro, às 10 horas da manhã. Logo depois, às 10h30, nós teremos um painel literário com o tema Desafios da Literatura Contemporânea. Logo após, nós voltamos à programação às 14 horas, com oficina de desenho com a Dani Guarese. Às 15 horas, então, nós teremos a abertura oficial da Feira do Livro, com o pronunciamento das autoridades. Às 16 horas, nós teremos uma apresentação dos alunos do projeto Sons para o Futuro e oficina de italiano, aqui de Nova Pádua. Às 16h30, nós teremos a apresentação com o coral da banda Santa Cecília, aqui de Nova Pádua. Às 17h30, nós teremos música ao vivo com Matheus e Vanessa, 2 artistas aqui da nossa cidade. E às 17h30, a música ao vivo com Matheus e a Vanessa. E às 18h30, então, nós teremos uma peça teatral com o nome Fiz Biblioteca, do grupo Libélula, de Caxias do Sul. Inspirado no livro do Willy, olha só. Que privilégio, né? Além da gente receber o patrono, o escritor, a gente ainda vai conseguir visualizar a obra, né? Porque o teatro é isso, é uma visualização de grandes obras. Que legal. Eu já estou animada, gente. Estou mais animada que vocês. E no domingo, dia 24 de novembro, então, a programação começa às 9h30 da manhã, com a caminhada literária. Às 10 horas teremos a abertura. Às 10h30 nós teremos uma palestra sobre escrita criativa, ministrada pelo nosso patrono, Willy Bergaminhos. Depois, às 11 horas da manhã, nós teremos um bate-papo sobre a preservação da memória cultural da região, com a historiadora Gisele Lovato Vailate. Entra muito naquilo que você falou, né? Sobre a história da nossa, bem curioso para essa fala aí. Da nossa região. Muito bom mesmo. Depois nós retomamos
retomamos a programação às 1h30 da tarde, com contação de histórias com a Silene Perotti. Às 14 horas, então, começa o Dia Feliz, com brinquedos infláveis. Então, vocês que têm as crianças, aproveitem, tragam para que eles possam se divertir e interagir, né, entre eles também. Em paralelo aos brinquedos infláveis, nós teremos uma roda de conversa com o nosso patrono, Willy Bergamin, sobre a sua obra A Pedra do Mundo, com sessão de autógrafos. Então, já é uma oportunidade também para a gente conseguir adquirir o livro e já aproveitar com autógrafo, óbvio, né? Estragar o livro. Não, é isso. Tem que tu ver se a minha letra. Depois Mas o que importa é que está assinado, né, gente? É isso aí. Às 14h30, depois nós começamos com música ao vivo, com o coral infanto-juvenil Vozes do Futuro, aqui de Nova Pádua. Às 15 horas, nós teremos música ao vivo com o Léo Sonda. Às 16 horas, nós teremos música ao vivo com o Matheus e a Vanessa, também aqui de Nova Pádua. E às 17 horas, um concerto de músicas natalinas, com o coro Tramontina de Farroupilha, sob a regência do maestro Alcides Versa, com a chegada do Papai Noel. Então, esse momento, com certeza, já vai nos inspirar para aquele espírito natalino. Às 18 horas, nós teremos show com o Maicon e Tontel e encerramos a programação da Feira do Livro com o nosso piquenique noturno na Adega Dom Camilo, das 19 horas até as 21 horas. Com certeza é uma programação rica, será um final de semana de muita interação, então aproveito para reforçar o convite para a comunidade poder vir, prestigiar o nosso patrono, as obras, tragam os filhos, toda a família. Com certeza vai ser um final de semana muito bonito. Tem programa para todo mundo, né? Para todos os gostos aí. Para todos os gostos. Muito bem pensado. Parabéns para quem organizou. E eu gostaria de aproveitar esse espaço também para agradecer à Administração Pública Municipal aqui de Nova Pádua por nos apoiar, né? Apoiar o Instituto em toda essa programação da Feira do Livro. Com certeza a ajuda deles foi fundamental nesse nosso processo, né? Então, muito obrigada, agradeço. Em nome do Instituto, agradeço também à Administração Pública aqui de Nova Pádua. Excelente. Muito obrigada, gente. Muito bem, então está imperdível a programação aí. Lembrando que a entrada é gratuita, então, né? Na Adega Dom Camilo, nos dias 23 e 24, agora em novembro, próximo sábado e domingo, quarta-feira do Livro de Nova Pádua. Muito bem, o Willy hoje já teve estabilizada, né? Então agora, né, já teve a programação no sábado e domingo, mas já começou, né? Então já teve a Elaine Cavion, que esteve também com os alunos, e tu também esteve hoje. Como que foi, né? Porque tu percebe, assim, na criançada, nos jovens, né, desse incentivo, nessa admiração também que eles têm pelos autores, né? Eu falei isso hoje, né? Acho muito legal esse contato com os leitores, porque a escrita literária ela é algo muito solitário, né? A gente tem um trabalho silencioso, solitário e às vezes até um tanto monótono. Então, quando a gente vai para a escola conversar com fotografar o livro, poder bater foto, poder responder perguntas, equilibra um pouquinho essa solidão da escrita. Então, é muito gostoso para mim como escritor. E eu fico me colocando no lugar dos alunos. Quando eu era aluno, por exemplo, nós brincamos aqui antes, né, de começar a live falando com o pessoal aqui em off, se na minha época de aluno, uma professora minha me dissesse que ia vir um escritor na minha sala, provavelmente eu ia imaginar que esse escritor seria de barba branca, cabelo branco e queria chegar levitando. De tão espetacular que aquilo pareceria naquela época, né? E hoje não, hoje a gente tem isso todos os anos, a todo momento, e acho muito bom democratizar a leitura dessa forma, e não só democratizar, mas desmistificar a figura do escritor. Uma pessoa de carne e osso. Exatamente. O aluno vê que é uma pessoa de carne e osso, que precisa se vestir, que come, que precisa ir ao banheiro, que tem os seus problemas, suas necessidades. E isso, ao contrário de desanimar o leitor, quando ele vê que o escritor não é um Deus, muito pelo contrário, isso pode motivá-lo a escrever também. Pô, se ele conseguiu. Eu gosto de contar a minha história assim de vida, que eu venho de uma família muito pobre, com muitas restrições, e eu gosto de contar não para
para que eles pensem, olha o Willi como ele venceu na vida, ele veio do nada hoje, né? Não é nesse sentido. Também um pouquinho, pode ser que seja um pouquinho, tá? Um pouquinho. Mas, de modo geral, é para mostrar para eles o seguinte, se eu conseguir, por que vocês não vão conseguir? Se eu pude, por que vocês não podem? Né? Não só escrever, não só se tornar um escritor, mas qualquer coisa que se queira. Né? Foi o que eu escolhi para mim. Com 17 anos eu sabia o que eu queria para a minha vida, eu queria escrever. Mas isso pode valer para quem quer ser um jogador de futebol, para quem quer ser uma bailarina, para quem quiser ser advogado, sei lá, médico. Agora, uma coisa que eu sempre deixo claro nas minhas falas para alunos é possível, sim, mas não é rápido e nem fácil. Se alguém disser que é rápido e fácil, desconfie. Provavelmente é golpe. Provavelmente é um golpe. Tá? Eu estou com 45 anos. Eu comecei essa brincadeira antes dos 20. Tá? Se hoje eu sou homenageado em dezenas de feiras, se hoje, né, eu viajo para tantos países, se hoje eu ganho tais prêmios, não começou hoje. São 25, 26, 27 anos de labuta. Né? Então, é isso que eu quero mostrar, que é possível sim, mas que é preciso disciplina e trabalho. Tem um livro meu chamado Desafio dos Sonhos, que eu gosto muito. Eu indico muito para adolescentes. Tu é um cara que gostou muito do livro, né? Agora eu me lembrei. Fez um post bem bacana na época que tu leu, que disse que gostou demais. Porque ele fala sobre isso, né? O sonho, ele é necessário. A gente precisa sonhar. O sonho move a gente. Mas se eu só sonhar e não tiver disciplina para transformar aquilo em realidade, esse sonho pode se tornar um pesadelo, uma maldição. Né? Então ele precisa vir casado com outras virtudes para que aquilo realmente faça sentido. Senão pode se tornar um tiro no pé. Então é isso que eu tento passar através da minha literatura, das minhas reflexões e da minha fala. Né? Se eu consigo, eu não sei, mas eu me esforço bastante. Muito bem. E a nossa live do Café Literário, que é justamente para dar um gostinho de quero mais, né, para que vocês estejam, né, convidados, então, a vir prestigiar a quarta-feira do livro de Nova Pádua, que acontece neste final de semana, dias 23 e 24 de novembro, né, na Adega Dom Camilo, aqui em Nova Pádua. Então, estão todos convidados. Né? Willi, gostaria agora que tu fizesse, então, um convite oficial, né, para o pessoal. Depois o pessoal que está aí nos bastidores vão se ajeitando, que vocês vão aparecer aqui, tá? Então vai vir todo mundo para cá, daqui a pouco vocês vão ver que não tá só nós aqui, tem uma galera aqui nos bastidores. Uma turma aí que vai aparecer aqui. Willi, faz o convite. Aqui no dia, né? Os dois mais feios aqui na frente. Pois é, né? O pessoal bonito. Faz parte. Nem sempre o mundo é justo. Né? Então, pessoal, fica o convite mais uma vez aqui para prestigiarem a quarta edição da Feira do Livro. Eu sou muito grato, agradeço assim, de coração aos meus amigos do Instituto Flávio Luiz Ferrarini, essas meninas que fazem acontecer, que são incansáveis, pessoas de uma sensibilidade incrível, tá? Que fazem acontecer não só aqui, mas em Flores da Cunha, até em Caxias, né? Em toda a região, movimentando com peça de teatro, com literatura, eternizando a memória do meu grande amigo Flávio Luiz Ferrarini. Quase todos os dias eu lembro dele, dos ensinamentos dele, eu tenho quase todos os livros dele. Um cara que realmente fez a diferença na nossa região, importante. Olha, vocês estão de parabéns em manter a memória desse cara, que foi uma pessoa fenomenal. Eu tive o prazer de conviver com ele, de viajar com ele e aprender com ele. Tá? Então, fica o meu muito obrigado. Obrigado à Prefeitura, aqui de Nova Pádua, a pessoa da secretária Josi, também uma pessoa extraordinária, sempre solícita, sempre querida, sempre interessada em fazer a coisa acontecer. Nós tínhamos agora há pouquinho aqui a prefeita em exercício, a Gisele, e hoje botei ela numa roubada, hoje levei ela lá na casa da árvore, lá depois voltamos, já estava esperando a gente aqui, mas foi legal até para conhecer ela, uma pessoa muito bacana também. Enfim, obrigado a todos vocês e a você que está nos assistindo, que mora aqui em Nova Pádua ou na região. Prestigiem esse evento. Façam esse evento cada vez maior para que ele perdure e para que ele cresça. Porque uma sociedade sem cultura, ela é uma sociedade estagnada. A sociedade só evolui enquanto se evolui em cultura. Tá? Não adianta a gente crescer em poder econômico, não adianta a gente crescer intelectualmente, se a gente não crescer culturalmente. A cultura é a que fica. A cultura é que vai deixar resíduos para a posteridade, para eles entenderem de onde vieram e para onde estão indo. Então, prestigiem esse evento que está super recheado, com coisa muito boa, coisa de qualidade,
E eu tenho certeza que vocês vão me agradecer se forem e vão ver que a minha dica não era vã, era uma dica muito quente. Então, obrigado, Gustavo. Sempre bom falar contigo. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Já fomos mais íntimos no bom sentido, né? Mas a vida acaba, né, levando cada um para o seu lado. Fazia, acho que uns anos que a gente não se via, mas é sempre um prazer te encontrar e bater papo sobre essas coisas que a gente adora, né? Que é a literatura, que é a cultura, que é reflexão, pensamento. Então, muito obrigado e até sábado de manhã, que vai até domingo de noite. Então, vai ser uma alegria receber vocês. Tudo bem, e agora então, para nós encerrarmos esse café literário, vamos chamar toda a galera aí, né? Fazer um convite assim, um grupo. Agora sim. Isso aí, todo mundo. Isso aí. Que legal. Isso é uma foto? Aquelas fotos Será que é respiração? O que eu faço? Estufa o peito? Tudo bem, então estão todos convidados a prestigiar nesse final de semana, né, nesse sábado e domingo, a quarta-feira do Livro de Nova Pádua, aqui, né, na Adega Dom Camilo, com entrada gratuita. Então estão todos convidados, venham prestigiar. Obrigado, gente. Muito obrigado, boa noite.